Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs, estou falando de Maringá, no Paraná, e eu quero saber de você, mulher de Deus, da onde você está me acompanhando. Escreva aqui nos comentários para eu dar um bom dia especial para você. Essa é a nossa live de Provérbios 26. Nossa live de Provérbios 26. Nessa nossa jornada pelo livro de Provérbios. Já estamos quase no final. Mas se você não conseguiu acompanhar todas as lives desde o começo, tudo bem. Não tem problema, você não perdeu nada, porque tá tudo salvo lá no canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você pode acessar todos os nossos conteúdos, todas as nossas lives para edificar a sua vida. Ó, a Ediana é de Sabará, Minas Gerais. Bom dia, Ediana, seja bem-vinda. Carla, bom dia, de Várzea Paulista. Seja muito, muito bem-vinda. Muito bom sempre estar aqui com vocês, sempre estar compartilhando a palavra de Deus. Já abre aí a sua Bíblia em Provérbios 26 para a gente ler juntas esse texto que também está incrível, esse capítulo de hoje. Não deixe de compartilhar essa live com as suas amigas, enviar para mulheres que você ama, que você deseja que cresçam junto com você, e também, não deixa de apertar esse coraçãozinho várias vezes aqui, clica várias vezes nesse coraçãozinho aqui e me ajuda a alcançar mais mulheres para a honra e glória do Senhor Jesus. Andréia, bom dia, de Fortaleza, Ceará, seja muito, muito bem-vinda. Que bom ter mulheres de todo o Brasil aqui. Bom dia, Jaque de Londrina. Jaque Lu Santos, bom dia, graça e paz para vocês. Já vão abrindo a Bíblia, essa é a nossa live de Provérbios 26. Vamos ler juntas esse texto maravilhoso e aprender juntas também com Provérbios, Provérbios, cada versículo é um ensinamento, É até difícil falar sobre todos os versículos de um capítulo, porque cada versículo é um ensinamento precioso que nós podemos aplicar na nossa vida. Bom dia, Júlia, de João Pessoa, seja bem-vinda. Uau, é incrível como essa ferramenta ela nos conecta, a pessoas que estão tão distantes e a gente pode estar juntas graças a essa ferramenta aqui. Glória a Deus por isso. Bom dia, Gracinha, graça e paz para você. Seja muito bem-vinda. Cadê as mulheres de Deus desse Instagram? As mulheres que amam aprender, as mulheres que desejam ser mulheres profundas em Deus. Eu costumo dizer que eu não estou atrás de seguidoras. Eu estou atrás de mulheres que querem ser profundas em Deus, que querem mais Jesus, que querem aprender mais com a palavra de Deus. A Gracinha é de Minas Gerais, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Júlia, graça e paz, seja bem-vinda. Vanessa Moura, bom dia, seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Quem aí já está com a Bíblia aberta, esperando a nossa leitura de hoje, a nossa leitura de Provérbios 26. Quero falar para vocês que me acompanham aqui sempre nas lives de Provérbios, tá? As lives de Provérbios estão acabando, a gente já tá hoje no capítulo 26 do livro de Provérbios, e após finalizarmos o livro de Provérbios, nós vamos fazer uma série de lives em dezembro. Nós teremos uma série de lives sobre as mulheres anônimas da Bíblia. Sim, eu vou fazer com vocês alguns dos devocionais do meu livro Sou Esther Devocional, 130 dias com as mulheres da Bíblia. E nós vamos estudar mulheres anônimas da Bíblia. Quais são as mulheres anônimas da Bíblia? São aquelas que não têm o seu nome citado, como a viúva do azeite multiplicada, a viúva de Sarepta, a sunamita, a mulher do fluxo de sangue, a serva de Naamã, a mulher que derramou, o perfume aos pés de Jesus. Todas essas mulheres não têm o seu nome citado na Bíblia, porém as suas histórias estão registradas, E isso nos ensina muito.
Por que essas mulheres, apesar de não terem seu nome citado, estão na Bíblia? As suas histórias estão na Bíblia. Porque essas mulheres anônimas precisam ser valorizadas, né? Nós precisamos também valorizar as anônimas da nossa vida. Existem muitas mulheres anônimas, muitas mulheres que não estão sobre os holofotes, mas que estão fazendo a diferença, estão marcando vidas com a sua sabedoria, com a sua fé e com a sua coragem. Existe alguma anônima na sua vida que você que já orou por você, que já orou com você, que já te deu conselho, que já te ajudou no momento difícil da sua vida? Uma mulher de fé, uma mulher de coragem, né, que caminha junto com você. Essa mulher precisa ser valorizada, essa mulher precisa também ser honrada. Então eu quero fazer essas lives com vocês sobre as mulheres anônimas da Bíblia, mas que deixaram um legado de sabedoria, um legado de fé e que merecem ser lembradas, assim como as anônimas das nossas vidas, porque não é necessário estar sobre os holofotes, estar no púlpito para fazer a diferença. Aí aonde você está, você faz a diferença também. Amém? Olha, a Lenilce, ore pela minha filha Lívia, que tá com crise de ansiedade. Sabe, Lenilce, esses dias eu comecei a ter algumas crises, né? Na verdade, eu não cheguei a ter uma crise de ansiedade, mas eu comecei a sentir alguns sintomas. E por conta de algumas coisas, teve um dia que eu senti uma pressão muito grande mesmo. E eu comecei com essas crises de ansiedade, taquicardia, coração batendo mais rápido, não conseguia dormir. E sabe, teve uma passagem que me ajudou muito e eu quero ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, essa passagem que tá lá em Isaías, que foi o que me ajudou a controlar a minha ansiedade, sabe? A hora que eu declarei essa palavra sobre a minha vida. Eu sei que nem tudo é espiritual, né? Crise de ansiedade, ela tem que ser tratada. Com certeza, ela precisa ser tratada. Mas a palavra de Deus, ela cura também. Ela nos ajuda, né? Ela é como um bálsamo sobre as nossas vidas. E eu quero... achei, ó. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Quando eu li esse texto e declarei essa palavra sobre a minha vida, a crise passou. Eu senti uma paz enorme no meu coração e uma segurança, sabe, de que Deus estava comigo. Porque a ansiedade, muitas vezes, ela tem raiz no medo, né? O medo do que está por vir, o medo do que está para acontecer. E nós precisamos eliminar o medo das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí, quando nós perdemos o medo do que está por vir, porque nós nos sentimos segura nas mãos do Senhor, né? Nós não temos mais motivo para ter medo, não temos mais motivo para ter ansiedade. Então, Provérbios 41, 10 fala assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Quando eu li esse texto, eu senti a presença muito forte do Senhor do meu lado. E eu comecei a orar essa palavra, declarando isso na minha vida. Eu comecei a falar assim, ó: eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Eu não vou ficar com medo, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me dá força, sim, Ele me ajuda. Sim, Ele me segura com a mão direita da minha justiça. Isso é tão poderoso, né, mulher de Deus? É tão poderoso. Não tem nada a ver com a nossa live de hoje, mas já que uma mãe colocou aqui sobre a questão da ansiedade, eu lembrei do que eu vivi alguns dias atrás, uma opressão,
uma questão, uma ansiedade, um medo, um terror, assim, que começou a tomar conta de mim. E às vezes, quando a ansiedade vem, parece que a gente perde o controle, né? A ansiedade faz com que a gente perca o controle, a gente não consegue raciocinar direito. Eu fiquei extremamente angustiada. E aí, quando eu tava lendo a Bíblia e eu me deparei com esse texto, sabe? Foi uma presença muito forte do Senhor que eu senti. E sabe, como se Ele estivesse me abraçando e falando: filha, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. E essa parte aqui, isso é 41:10. Isaías 41:10. E essa parte aqui, quando ele fala: eu seguro você com a mão direita da minha justiça, é tremendo, porque eu me senti segura nas mãos do Senhor. Nas mãos dele nós temos segurança, não há motivo para medo. Então, em nome de Jesus, que toda ansiedade caia por terra agora, que você seja, invadida pela paz que excede todo entendimento, que a paz que excede todo entendimento tome conta de você agora, que você se sinta segura, que você se sinta abraçada pelo Pai, que você se sinta protegida debaixo das asas dele. Declare isso sobre a sua vida. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia. Declare essa palavra sobre a sua vida. Declare essa palavra sobre a sua vida. Receba isso. Receba a proteção e o cuidado de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até saímos um pouquinho aqui do tema da live, mas eu não podia, já que alguém falou sobre ansiedade, eu não podia deixar de falar sobre isso, porque é uma experiência que eu vivi também, Há pouco tempo eu vivi essa experiência de estar ansiosa, de estar angustiada, de começar a ter uma crise de ansiedade, e foi esse texto que me ajudou, declarando esse texto sobre a minha vida, me ajudou, E o medo foi embora, a ansiedade foi embora e eu senti uma paz muito grande. Então fica aí a dica para você também. Se você anda angustiada, com medo, na expectativa de algo acontecer com você, declare Isaías 41:10 sobre a sua vida. Amém? Quem já tá com a Bíblia aberta aí em Provérbios 26 pra gente começar a nossa leitura? Quem já abriu a Bíblia aí em Provérbios 26, para nós darmos início à nossa leitura. A minha Bíblia, tá? Ela é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho utilizado com vocês, tá bom? Para fazer a leitura dos textos de Provérbios, tá bom? Então pode ser? Obrigada, Janine. Vou fixar o comentário da Janine, Provérbios 26. Então, pode ser que a minha leitura seja um pouco diferente da sua, mas não tem problema, tá bom? Tá tudo certo. A Sueli, bom dia de Biporã. Sueli tá pertinho aqui. Bom dia, Via, Graça e Paz. Então pode ser que seja um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá bom? Vamos iniciar então a nossa leitura de Provérbios 26, que é o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Provérbios 26, na minha Bíblia, está com o título O Tolo. Então, é um texto que vai falar sobre as atitudes do tolo e sobre como nós devemos nos comportar com o tolo, com o insensato. Quem é o tolo? Quem é o insensato? O tolo e o insensato, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quem são as pessoas que são sábias? Quem são as pessoas que buscam a sabedoria? São aquelas que temem a Deus. Sem temor ao Senhor não existe sabedoria. E Diane, mas aquela pessoa, ela é um ateu e ele parece ser tão sábio nas palavras dele? Não, ele não tem sabedoria. Ele pode ter muito conhecimento, mas sabedoria
é dom de Deus, nós recebemos do céu. Então, o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Nesse sentido, quem é o tolo? O tolo é quem não teme a Deus. O tolo é aquele que vive de acordo com as suas vontades, com os seus desejos, e é aquele que é dominado pelas suas emoções, é aquele orgulhoso, arrogante e que não tem interesse na sabedoria, não busca conhecimento, não quer entender, né? Não quer ter entendimento, não está interessado em aprender, em crescer, em evoluir, ele está interessado apenas em satisfazer os seus desejos. Esse é o tolo. O tolo é o escravo das suas vontades, é o escravo dos seus desejos, é alguém que não está interessado em aprender, em crescer, em evoluir, ser mais parecido com Jesus. Esse é o tolo, tá bom? Então vamos lá. Provérbios 26, vou começar a nossa leitura agora. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Olha só, como a neve no verão. Como que tem neve no verão, né? E como a chuva no tempo da colheita. Como que colhe com chuva? Assim a honra não fica bem a um tolo. Da mesma forma que a neve não combina com o verão e a chuva não combina com o tempo da colheita, né? A honra não fica bem para um tolo. Não existe honra para o tolo, né? Não combina o tolo ser honrado. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Uau! Gente, cada versículo de Provérbios é como se fosse um tapa, né? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Ou seja, o tolo não fica sem repreensão e sem correção. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Ou seja, não se rebaixe ao nível do tolo, né? Ou então você vai se tornar igual a ele, você vai perder completamente a razão. Quantas vezes alguém nos provoca, nós perdemos a paciência, respondemos na mesma medida e perdemos completamente a razão. Então, quando você discute com o tolo, quando você se rebaixa ao nível do tolo, quando você responde na mesma medida que o tolo, você se comporta como ele, né? E não é desse jeito que nós somos chamadas, né, para nos comportar. Mulheres de Deus não podem se comportar dessa forma. Mulheres de Deus precisam ser sábias. Se tem uma coisa que me deixa doente, é crente brigando na internet. Não faz sentido nenhum isso. Crente discutindo na internet, brigando na internet com tolo, né? Tentando fazer o outro entender, porque não vai entender. O tolo não está interessado no entendimento. Ele está interessado apenas em vomitar o lixo dele em cima de você. E aí você se desgasta emocionalmente, você perde a sua paz. Deixa eu te falar, a paz é muito cara. Não vale a pena perder a paz discutindo com um tolo, tá bom? Então, não caia nessa armadilha de ficar perdendo seu tempo, gastando tempo e energia em discussões que são infrutíferas, não vão te levar a lugar nenhum. E eu digo mais pra você, muitas discussões são movidas a ego, são movidas a orgulho. É porque o outro não quer perder a discussão. Entendeu? Então não faça dessa forma, né? Não caia nesse tipo de armadilha. Não se desgaste emocionalmente. Isso só vai ferir, machucar você quando você responde na mesma medida que o tolo. Olha que interessante o próximo versículo. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Parece contraditório, né? O versículo 4 diz que nós não devemos responder ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Ou seja, você não deve se rebaixar ao insensato. Mas no versículo 5 fala assim: responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. E agora, Lidiane, é para responder ou não responder? Aqui, queridas,
apesar de parecer contraditório, a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: não se rebaixe ao nível do tolo. Não responda no nível do tolo, né? Nós precisamos aprender a nos posicionar, sim, mas não nos rebaixar ao nível do tolo, né? Então você deve sim se posicionar de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus, né? Impor limites, né? Estabelecer limites em relação ao outro, a forma como o outro deve falar com você, né? Mas nunca se rebaixar ao nível dele. Então, quando for responder ao insensato, responda com sabedoria, responda com gentileza, responda segundo a sua sabedoria, responda de acordo com aquilo que você acredita, né? E não se rebaixe ao nível do tolo, né? Com ofensas, com injúrias, com calúnias, mas responda com sabedoria, né? Defendendo a verdade, defendendo o seu posicionamento, né? Aprendendo a dizer não, falar não, isso não é pra mim, não é assim que eu creio, não é assim que eu quero viver, não é dessa forma que eu acredito. Então, sim, defenda a sua verdade, defenda os seus princípios, os seus valores, mas sem se rebaixar ao nível do tolo. Responda com sabedoria, com gentileza, com educação, tá bom? Porque é dessa forma que o Senhor espera de nós, né? Essa sabedoria nas nossas respostas. E como eu sempre falo pra você, né? Se você não sabe como responder com sabedoria, então é melhor você ficar calada. Amém? Se você não sabe como responder com sabedoria, é melhor ficar calada do que se rebaixar ao nível do tolo. Vamos continuar lendo então. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Olha só. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Com o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca de um tolo. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Olha só. Quem que você tá trazendo para sua vida? Ó? Como um flecheiro que fere a todos, como alguém que fere todo mundo. É a mesma coisa que você contratar um tolo, que você contar com um tolo, né? Com a ajuda de um tolo. Com quem você está trabalhando, com quem você está lidando, quem você está trazendo para dentro da sua casa, né? Que tipo de amizades você tem cultivado? Ah, Lidiane, mas aquela pessoa, ela é tola, mas eu gosto tanto dela, ela é minha amiga, né? Eu não vou deixar me influenciar por ela. Cuidado, mulher. A palavra de Deus que diz que sim, né? Que as amizades nos corrompem, né? E uma hora você vai se tornar semelhante a um tolo. Então, cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Nós devemos amar todas as pessoas, sim, né? Mas não é com todas as pessoas que nós devemos abrir a nossa vida, abrir a nossa intimidade, né? Permitir que tenha acesso a nós. Aí nós precisamos tomar cuidado, sim, né? Selecionar as nossas amizades, selecionar as pessoas em quem nós confiamos. Em quem você tem confiado? Quantas pessoas aqui já passaram por problemas porque confiaram em tolos, confiaram nas pessoas erradas, abriram a sua intimidade, abriram o seu coração para uma pessoa que não tinha sabedoria e acabou, né? Se envolvendo em confusões, em contendas e em problemas. Então, muito cuidado. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Ai, que figura, né? Que a comparação, né? A palavra de Deus fala, como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Insensato, ele só vomita em cima das pessoas a tolice dele, né? Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos?
Você conhece alguém que é sábia aos seus próprios olhos, que se considera muito sábia? Olha só que a palavra de Deus diz: há mais esperança para um tolo do que para ele. Alguém, né, que é muito soberbo, que se acha muito sábio, que se acha muito entendido das coisas, tem mais esperança pro tolo do que para essa pessoa. Olha só, e agora começa a falar assim: o preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de o levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem, né? Então, aqui a palavra de Deus está falando sobre o preguiçoso. Ele coloca o prato, mas não quer levar o prato na boca, né? Ele quer receber tudo de mão beijada. Ele quer receber tudo mastigadinho, tudo prontinho para ele. E não existe crescimento e não existe prosperidade para o preguiçoso. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado, né? Pessoas que só querem pegar atalhos, pessoas que querem pular etapas, pessoas que querem, né, vivem atrás de promessas de dinheiro fácil, de propostas, né, que prometem que você vai ficar rica sem muito esforço. Fuja dessas propostas, né? Fuja desses joguinhos do tigrinho aí, tá bom, mulher de Deus? Isso não é pra você. Isso não é pro povo de Deus, tá? Ficar atrás de joguinho, de propostas de dinheiro fácil. Isso é coisa de gente preguiçosa. Preguiça é pecado, tá bom? A palavra de Deus valoriza o trabalho, valoriza o esforço, valoriza o empenho e valoriza a excelência. Então, tome cuidado, tá bom? Que você, se você, Johnny, se você acha que você é preguiçosa, que você não gosta de trabalhar, entregue isso ao Senhor, se arrependa em nome de Jesus, tá? E peça que o Senhor te dê, né, essa determinação que você precisa. Outros provérbios: quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão e vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e mortes, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. Olha só, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador cessa a discórdia. Olha que interessante. E aí, vamos falar sobre fofoca? Vamos falar sobre aquelas conversas que chegam até você? A palavra de Deus diz aqui, né, que não havendo difamador, a discórdia cessa. Ou seja, aquele que não difama, né, quando uma conversa chega para você e ela para em você, aquela discórdia morre. E como que é a fofoca na sua mão? Você multiplica ou você cessa ela naquele momento? Nós devemos ser aquelas mulheres que cessam a fofoca. Quando uma conversa estranha chega até nós, nós temos que nos posicionar a respeito e falar: olha, não quero saber, isso não é da minha conta, né? Não quero saber sobre a vida do outro, e impor limites nisso também. Mas tem gente que gosta. Tem gente que se alimenta da discórdia, tem gente que se alimenta da confusão, tem gente que ama falar sobre a vida alheia. E, gente, isso não combina conosco. Isso não combina com a gente. Não combina com o cristão. Deus não aprova a fofoca. Deus detesta a fofoca, né? Isso não agrada ao Senhor. E existe, infelizmente, muito disso no nosso meio. Fala pra mim, existe coisa mais incoerente do que página cristã de fofoca? Fala pra mim se tem coisa mais incoerente do que uma página cristã de fofoca. Não faz sentido nenhum. Porque fofoca é pecado. Fofoca desagrada ao Senhor. Então, como que existe página de fofoca para falar de crente? Para fazer fofoca de crente? Para falar da vida do crente? Não faz sentido nenhum. A fofoca precisa ser eliminada, rejeitada das nossas vidas. Nós precisamos resistir à tentação da fofoca.
Então não faz sentido, não combina com crente, não combina com cristão a fofoca. Fofoca é pecado, como adultério é pecado, como roubar é pecado, como assassinato é pecado. É pecado, não existe balança, não. Pecado é pecado. E se você gosta de fofoca, se você gosta de falar na vida dos outros, se você tem prazer em alimentar esse tipo de conversa, você está vivendo em pecado. E isso precisa ser eliminado do nosso meio. A difamação, a fofoca, a calúnia não combina com uma mulher de Deus. Eu não sigo página de fofoca cristã. Aliás, eu não sigo página de fofoca de nada. Vocês seguem? Gente, vocês seguem página de fofoca? Em nome de Jesus, se você seguir, você vai deixar de seguir hoje? Porque isso não combina com crente, não faz sentido nenhum, é totalmente incoerente. Fofoca não combina com crente. E não deve ser alimentada no nosso meio. E deve ser eliminada. E deve ser tratada de forma rigorosa. A pessoa chega, pode ser a pessoa que você adora, que você ama, aquela sua amiga. A pessoa chegou com fofoca pra você e falou assim, pode parar, amiga. Pode parar. Isso não é pra nós. Isso não combina conosco, eu não quero nem ouvir essa fofoca. Não, mas é pra gente orar. Não é pra orar. As pessoas têm prazer em falar da vida alheia, em comentar da vida alheia, em julgar a vida alheia. É verdade que a gente não conhece as pessoas, não tem acesso ao coração delas. Não combina, exatamente, mas não combina com o cristão. Exatamente, Bia, exatamente. Quem fala do outro pra você vai falar de você do outro. Então, corte o mal pela raiz. Elimine, a pessoa veio com fofoca pra você, ó, pode parar, não quero nem ouvir. Não me interessa. Não é da minha conta. E não multiplique isso, né? Não passe pra frente aquilo que você escuta, que a fofoca morra em você. Chegou em você, acabou. Chegou em você, cessou. Em nome de Jesus, porque isso não combina com uma mulher sábia. Isso não combina com uma mulher de Deus. Amém? Vamos continuar lendo então. O que o carvão é para as brasas e a lenha para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Cuidado com o que você tem se alimentado aí. Você tem se alimentado de difamação? Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. E quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque ele tem 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa da ruína. Cuidado, mulher de Deus. Pessoas bajuladoras, aquelas pessoas cuidado com as pessoas bajuladoras, porque elas escondem um coração invejoso, um coração que planeja maldades. Cuidado com o bajulador, muito cuidado com o bajulador. Já vivi essa experiência, sabe? Aquela pessoa que te elogia sem motivo. Uma coisa é você honrar alguém, a pessoa faz algo e você fala parabéns, você foi muito bem. Você é uma pessoa de excelência, sabe? Uma coisa é você promover pessoas, né? Você valorizar, você validar o que o outro faz. A gente precisa sim. Agora, o bajulador, ele elogia sem motivo. Ele tá sempre te bajulando, sempre alimentando o seu ego, mas ele esconde um coração falso. Cuidado com o bajulador. Já vivi essa experiência, sabe? E levei rasteira. Então, hoje eu presto mais atenção nisso. Nem todo mundo que tem palavras suaves, né, que elogia, que agrada, é realmente seu amigo. Que o Senhor possa nos dar discernimento em relação a isso. Quero voltar lá em Provérbios 26:4 e ler com vocês, falar um pouquinho mais sobre a resposta ao insensato.
Então, lá em Provérbios 26:4, fala assim: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a esse. Ser semelhante a ele. Como eu falei, né? Nós não devemos responder ao insensato e nos rebaixar ao nível dele, senão nós nos tornamos insensatos também. A sabedoria, ela resiste no temor do Senhor, na humildade e no silêncio. Em diversos momentos do livro de Provérbios, somos alertadas sobre os perigos da língua e das palavras ditas no tempo errado. Em Provérbios 23:9 fala assim: não fale com um tolo, porque ele desprezará. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não adianta você tentar ensinar para o tolo. Não adianta você tentar ensinar algo pro tolo, porque ele não quer crescer. Ele não quer evoluir. Ele não quer entender. Ele quer permanecer na sua tolice, tá? Então não desgaste o seu tempo com isso. Quando somos confrontadas ou ofendidas, a tentação de responder na mesma medida é grande. Dá vontade, né? De responder na mesma medida. Nesses momentos, nós precisamos meditar em Provérbios 26:4. Lembrar que quando discutimos com um tolo, nos tornamos iguais a ele, né? Então, não caia nessa armadilha. Como eu falei para vocês, não caia na armadilha de discutir com um tolo. Sabe aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter razão? Ela é verdade. Não vale a pena gastar o seu tempo e energia em discussões infrutíferas que não salvam e não edificam ninguém. Você só se desgasta emocionalmente, né? Fere o seu próprio coração e aquela discussão não vai te levar a lugar nenhum, né? Muitas mulheres me perguntam como ser uma mulher sábia, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas para você ser uma mulher sábia. Guarde essas dicas aí no seu coração. Número 1, tema ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, tenha consciência da presença dele na sua vida e tudo que você fizer, faça para a honra e glória de Deus. Então, número 1, tema ao Senhor. Temer ao Senhor é ter consciência da presença dele na sua vida e fazer tudo para a honra e glória dele. 2, mate o seu ego. Renuncie ao seu orgulho e seja uma mulher mansa e humilde, assim como nosso Senhor Jesus, que reconhece os seus erros e busca ser melhor todos os dias. Então, número 2, mate o ego. Cale o orgulho, seja humilde, busque, né, ser uma pessoa melhor todos os dias. E 3, guarde as suas palavras, domine a sua língua. Se não abençoa, se não edifica, se não ensina, se não exorta em amor, não vale a pena. Então, mulher, essas são dicas. Quando você responde ao insensato, perde a oportunidade de crescer e se aperfeiçoar em Cristo, onde a ignorância grita com a arrogância, o silêncio ensina com sabedoria. Vou repetir para você. Onde a ignorância grita com arrogância, o silêncio ensina com sabedoria. O Senhor é seu escudo e refúgio, é Ele quem te defende, amém? Então, ore como Davi, né? E lá em Salmos 23:1-5 tem uma oração linda de Davi, e nós devemos praticar essa oração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Confio no Senhor, você não precisa, tá bom? Responder, se rebaixar ao nível do tolo, porque você é filha de Deus, filha amada de Deus. É Ele que te defende, é Ele que responde por você, amém? Então, guarde seu coração das discussões, das ofensas, da fofoca, segure a sua língua e quando você não souber responder com sabedoria, fique em silêncio. É o Salmo 23, Janine, Salmo 23, tá bom? É isso, mulher, essa foi a nossa reflexão de Salmos, não, né? De Provérbios, o silêncio ensina, Nilza, exatamente, o silêncio ensina.
nós devemos praticar o silêncio. Então essa foi a nossa reflexão de Provérbios 26 hoje, tá bom? Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês, como foi edificante para minha vida também, porque eu também aprendo enquanto eu ensino vocês, tá bom? Segunda-feira nós voltamos com a nossa live. E quero falar pra vocês, que o nosso livro devocional está na Black Friday, tá bom? De R$ 89,90 por R$ 79,90 e frete grátis para todo o Brasil. Você pode adquirir o seu no link da bio, tá bom? São 130 estudos sobre as mulheres da Bíblia. É um livro completo que tem todas as mulheres da Bíblia. Todas, as conhecidas, as anônimas, as que são menos conhecidas, as do Velho Testamento, as do Novo Testamento, tem todas as mulheres da Bíblia para você aprender também com a sabedoria delas, tá bom? Então clica lá no link da bio se você quiser aproveitar a nossa promoção, que vai até domingo ou até esgotar o estoque. Acabou o estoque, acabou a promoção, aí não tem como ter mais promoção, tá bom? Então, vamos orar, encerrar a nossa live e eu espero você, então, na segunda-feira, na live de Provérbios 27, às 9h30 da manhã. Vamos orar? Senhor, obrigada, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda a ser mulheres sábias, mulheres sensatas, mulheres segundo o teu coração, que nós possamos, Senhor, ter domínio próprio, ter sabedoria, ter discernimento para agir de acordo com a sua vontade, para agradar o seu coração, que nós possamos de fato, Senhor, nos comportar como verdadeiras filhas de Deus, rejeitando a discórdia, rejeitando a difamação, rejeitando a fofoca. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Beijo no seu coração. Até sexta-feira. E essa live vai ficar salva lá no YouTube. Se você não conseguiu assistir completo, você pode depois conferir lá, tá bom? Até segunda-feira. Tchau, tchau.